Boa noite, boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da Meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, tenho aqui a alegria de estar com vocês mais uma vez para juntos estudarmos, aprofundarmos ainda mais nos ensinamentos da Seichonoe. E para nós começarmos, faremos a oração que consta neste livro, A Verdade, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 160. Oração para dominar o medo e extirpar a raiz da infelicidade. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Caso você o tenha, seja aqui presencialmente ou seja em casa, e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma posição confortável e vamos juntos mentalizar com bastante força as palavras dessa oração. Então vamos lá? Oração para dominar o medo e extirpar a raiz da infelicidade. Cada um de nós, seres humanos, veio a este mundo como autorrealização de Deus. Portanto, cada ser humano traz dentro de si um infinito divino e tem a missão de manifestar isso concretamente. Se desejo realizar algo, é porque Deus está dentro de mim e Ele quer a realização disso. Assim sendo, existe dentro de mim a força infinita, e esta faz com que o meu desejo se realize. Não há, pois, coisa alguma que eu deseje e não se realize. Neste momento, conscientizei essa verdade em profundidade ainda maior. Por isso, jamais serei dominado pelo medo ou receio de que o meu desejo não se realize. Na Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, está escrito: extinto o temor, extinguir-se-ão automaticamente infelicidades e doenças. Aquele que teme atrai pela força de seus próprios pensamentos todas as coisas temíveis, por ele imaginadas, e estas acabam por se concretizar. Jó, cuja história encontramos no Velho Testamento, era um homem íntegro e reto, mas, por haver temido os males, passou a sofrer muitas desgraças e sofrimentos, e chegou a lamentar: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Deus não é um ser que nos impinge desgraças e sofrimentos. Desgraças e sofrimentos jamais provêm de Deus. É o próprio homem que, temendo o mal, imagina coisas e situações temíveis. E, como consequência da concretização dessas imaginações, surgem as desgraças e os sofrimentos. Este é o truque pelo qual o destino tem trazido desgraças e sofrimentos ao homem. Até agora, por desconhecermos esse truque, nós, seres humanos, éramos enganados pelo mágico chamado destino. Diante das desgraças e dores que nos eram mostradas como reais, éramos arrastados por elas e sofríamos. Agora, porém, conhecemos a verdade e conscientizamos que o homem é filho de Deus e é a autorrealização de Deus. Despertamos para o fato de que males e infelicidades não são existências reais, pois não foram criados por Deus. E finalmente descobrimos o truque por meio do qual as desgraças e os sofrimentos eram mostrados como existências reais. Agora que conhecemos a verdade, o mágico chamado destino não pode mais enganar-nos, mostrando como existências reais as desgraças, os sofrimentos, as infelicidades, as doenças, a miséria, etc., que na verdade não existem. Já desapareceram da minha frente todas as infelicidades, todas as desgraças, todas as doenças, todos os conflitos. Somos todos filhos de Deus, e é impossível que os filhos de Deus contendam entre si. Aonde quer que eu vá, encontro tudo em perfeita harmonia. Aonde quer que eu vá, as pessoas estão todas repletas de júbilo. Aonde quer que eu vá, a prosperidade está manifestada como autorrealização de Deus. E ouvem-se somente palavras que bendizem as vozes que louvam a Deus. Em verdade, aqui e agora, no meu próprio lar, está concretizado o paraíso. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto que é, nos mostra a grandiosidade da capacidade de aprofundamento da fé, quando nós percebemos que nós, como filho de Deus, podemos manifestar toda a maravilha da nossa vida, desde que tomemos consciência
de quem nós somos. E isso é muito importante. Então não basta apenas falar, precisamos tomar consciência e por meio da consciência espiritual manifestá-la em forma concreta na nossa vida. Então agradeço muitíssimo, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, mais uma segunda-feira, para estudarmos e aprofundarmos os ensinamentos da Seichoné, com ênfase na meditação Shinsokan. E hoje nós temos um tema assim, muito especial para conversarmos, porque a data se aproxima, é um evento que acontece todo ano, promovido pela Seichoné, e traz um assunto muito importante, e que às vezes ele é dificilmente trabalhado. Então, para começar, o assunto hoje é um assunto denso, dá para falar muita coisa, não será nessa pequena palestra de hoje que eu vou conseguir esgotá-lo, então eu vou dar uma passada, porque tem muitas pessoas que vão ouvir pela primeira vez e precisam compreender, tem pessoas que já vão ouvir de várias vezes, mas vão falar, poxa, não tinha me tocado da importância, e tem aquelas pessoas que mesmo há anos ouvindo, precisam entender o quanto que isso é importante. Então nós vamos falar sobre cuidar das nossas raízes, cuidar daqueles que vieram antes de nós. E para que a gente compreenda a profundidade da espiritualidade do que eu vou falar, nós precisamos fazer um passeio por alguns pontos importantes. A gente precisa compreender um pouco a questão da nossa própria origem, da nossa própria essência. A gente precisa entender um pouco a questão cultural que nos cerca e a gente precisa também compreender o quanto que é importante a nossa postura para que a gente possa transformar a nossa vida. Então vamos lá. Começando do início, quando nós falamos em cuidar dos nossos antepassados, a gente primeiro precisa entender o que é vida. Porque enquanto a gente não compreende o que é vida, fica difícil nós entendermos o porquê que é tão importante cuidarmos de todos aqueles que nos cercam, sejam os que vieram antes, seja aqueles que vierem depois. Então o que acontece? Quando a gente fala vida, as pessoas normalmente elas não conseguem compreender filosófica, religiosamente, a profundidade dessa terminologia. Quando a gente fala eu estou vivo, as pessoas normalmente pensam na relação corpo carnal, atividade celular. Se eu tenho corpo carnal, meu corpo carnal está funcionando, eu estou vivo. Fora isso, as pessoas não conseguem conceber ou têm dificuldade para conceber. Quem trabalha esse espectro, quem trabalha esse aspecto da vida pós-corpo carnal, não é a ciência. Se ficou a cargo da religião e da filosofia estudarem sobre isso. Mas a filosofia em qual aspecto? A filosofia quando ela vai trabalhar daquilo que é intangente, aquilo que não é materializado. Por quê? As ciências, elas são naturais. Então, quando as pessoas falam de ciência, elas estão falando dos fatos que são perceptíveis. Quando nós precisamos sair dos fatos perceptíveis, a gente precisa utilizar de raciocínios e de pensamentos, que transcendam a própria forma. E um dos pontos que é responsável da filosofia e da religião é trabalhar esses assuntos intangíveis, impalpáveis. Então, as pessoas quando falam vida, elas normalmente associam a questão física. Então, elas trazem o conceito de vida a uma questão biológica. Se seu corpo está funcionando, você está com vida. E isso é interessante que é desenvolvido pelo tempo, gente. É muito legal, quando a gente começa a estudar e ver como é que as pessoas enxergavam, olha que coisa interessante. Há muito tempo atrás, os egípcios da antiguidade, eles achavam que as emoções e os pensamentos estavam no coração. Eles não entendiam o cérebro, eles não sabiam para que servia o cérebro, é por isso que nenhuma múmia foi guardada com o cérebro. Foram guardados com o intestino, estômago, vários órgãos internos, coração, elas eram mumificadas com esses órgãos. Dependendo do faraó e da importância que ele dava a determinado órgão, com aquele órgão, com a múmia, era mumificado. Mas o cérebro, não. O cérebro ele era retirado e jogado fora. Aí, começou-se a pensar aonde que estão os pensamentos. Então, por exemplo, na Grécia Antiga,
salvo engano, Aristóteles acreditava que o cérebro era o local onde esfriava o sangue. Então o sangue circulava, ia para o cérebro e a pessoa resfriava. Quando ela tinha problemas mentais, perdia a capacidade de esfriar o sangue, um dos tratamentos era botar gelo na cabeça. Outra forma era quando a pessoa perdia as razões, falava assim, ó, tá vendo? O sangue está quente, não está conseguindo mais raciocinar, ele perdeu a razão. Então você vai vendo, à medida que a humanidade vai avançando, a gente começa a encontrar as coisas. E a ciência moderna não só descobriu a função do cérebro, como hoje em dia estuda muito o cérebro, estuda demais o cérebro. E as pessoas acreditam que agora tudo está no cérebro. Tanto que hoje em dia tudo é o cérebro. Não, nós vamos aprender um negócio, você vai ver. Você vai aprender um negócio no cérebro, você vai fazer um negócio no cérebro, tudo está no cérebro. Então, o que antes não tinha função nenhuma, hoje em dia tem função de tudo. E o que as pessoas acreditam? Se o cérebro parar de funcionar, acabou a vida. Tanto que quando fala assim, fulano teve morte cerebral, as pessoas, então ele morreu. E é interessante, o corpo continua funcionando. O corpo continua funcionando, mas o cérebro parando de reagir, é constatada a morte da pessoa. Tanto que hoje em dia os exames, para você dar o laudo de óbito, eles advêm exatamente da capacidade de reação do cérebro. Então hoje em dia a gente tem muita ideia de vida ligada à atividade cerebral. Só que a vida não está ligada ao cérebro. A vida está fora do cérebro. A vida, como fluir da existência, está fora do corpo carnal. A vida se utiliza do corpo carnal, mas não se resume ao corpo carnal. Então, na religiosidade nós falamos, a vida transcende o corpo carnal. Isso nós temos que entender, ou pelo menos tentar compreender, porque a gente só consegue vislumbrar a importância e a necessidade de cuidar da vida quando a gente entende que a vida não é corpo carnal. Então, olha só, a vida, ela assume papéis à medida que ela se projeta. Então, vamos imaginar que a vida é um grande fluir. É um grande fluir. Então, a vida é um grande fluir, um grande manancial, um grande rio, onde a essência divina corre. Olha que interessante. A vida é um grande fluir, onde a essência corre. À medida que a vida sente necessidade de manifestar-se, ela sai do fluir e ela vai para os seus respectivos afluentes, usando aqui como analogia o rio, ela vai para os seus respectivos afluentes e nesses afluentes ela vai se especificando para se manifestar. Então, à medida que a vida vai se especificando, a individualidade se mostra cada vez mais presente. E essa individualidade chega ao ponto de vir em forma individual chamada você. Então, você é a expressão individual, expressão particular da vida. Mas você faz parte do todo. O todo está dentro de você e você está dentro do todo. Por isso que a gente fala, a vida, ela é perfeita, porque a vida é o próprio fluir da vida. O processo de ramificação e individualização é que você vai ter no processo de não manifestação total da vida. Mas isso é tema para uma outra palestra. O ponto é o seguinte, você vai se individualizando, você vai ganhando características particulares de tal forma que você chega a um ponto que você afirma, eu sou fulano. Então, essa expressão aqui que agora vos fala, o preletor João Ricardo, é uma individualização da expressão da vida. Então, a minha individualidade manifestada é o João Ricardo. E a minha individualidade da vida é o quê? Olha que pergunta interessante. O que é a minha individualidade manifestada? É o João Ricardo, que nasceu, fez agora 22 anos de idade, novinho, maravilhoso. Então, é aquela pessoa que está aqui
falando, trabalhando, que tem seus afazeres, que é filho do meu pai e da minha mãe, que é casado com a Tatiana, que tem os filhos. Então, essa individualidade, João Ricardo, ela se manifesta como projeção aparente, é o que vocês estão vendo. Mas a vida que habita em mim não é o resumo do João Ricardo. A vida que habita dentro de mim, ela faz parte do córrego da existência infinita. Então eu posso afirmar que eu, João Ricardo, estou aqui trabalhando para manifestar o melhor de mim. A vida do João Ricardo, essa é vida de Deus. Por que a gente afirma que todo mundo é filho de Deus? Não é porque a gente olha o que o caboclo, o que a mulher está fazendo. A gente afirma que todo mundo é filho de Deus porque a tua projeção pode estar caindo aos pedaços, mas a tua essência, que é a vida, ela é perfeita. Ok, gente? Ok, tranquilo? Alguns com cara de assustado. Tá tudo bem, gente? Quem está encarnado aqui, levanta o braço, falando que tá tudo bem. Vamos lá. Isso, vamos lá, gente. Ó, tem gente que mesmo aqui não levantou o braço. Não tem problema. Palestra é para você. Porque nós vamos entender sobre o mundo dos mortos. Então vamos lá, gente. Nós somos a expressão da vida. Então, a vida que está dentro de você é a vida que manifesta-se. É a vida que nós temos como acessá-la. Por isso que a gente fala, quanto mais a gente limpa ou quanto mais a gente purifica o espelho mental, mais a sua vida se torna maravilhosa. Por que sua vida se torna maravilhosa? Exatamente porque quando purifica a sua lente mental, a vida do rio perfeito manifesta-se. Então, é mais ou menos como se fosse assim, o fluir da vida está aqui, gente, está aqui. E ele vai para os afluentes, e ele está jorrando. Por que na minha vida não se manifesta a perfeição? Porque você obstrui com pedras mentais chamadas sentimentos ruins, negativos, e demais outras mazelas do pensamento e do espírito que nós carregamos. Quando nós retiramos essas pedras, a água da vida volta a jorrar e aí as bênçãos voltam a manifestar-se nas nossas vidas como sempre foi feito. Esse é o ponto. A gente não trabalha para se tornar filho de Deus, nós já o somos, porque nós estamos no rio da vida. Nós trabalhamos para voltar a manifestar o Filho de Deus que há dentro de nós. Então observa, trabalhar na corrente da vida é você trabalhar um conceito muito interessante. No cristianismo, como nós temos uma formação no cristianismo, é muito trabalhado, gente. Deus, fala-se, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então observa, uma das características do fluir da vida é o amor. É o amor. Numa das palestras passadas, ou uma das palestras, já trabalhei isso várias vezes, em várias palestras, nós já falamos dos atributos divinos. O amor é um dos atributos. Na Seitoné a gente aprende, tem sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. O amor é um dos atributos divinos. Então, o amor é elemento essencial que constitui o rio da vida. Portanto, quem ama manifesta mais a vida de Deus. Por quê? Porque é a essência do rio. Então, os grandes homens, os grandes mestres espirituais que vieram à humanidade, o que eles trouxeram para a gente é exatamente eles descobrirem, eles intuírem, eles perceberem, eles sentiram, eles se intuíram, perceberam, eles sentiram a essência do que é a vida. Então, por que Jesus Cristo vem ensinar o amor? Ele vem ensinar o amor porque o amor é a essência da vida. E quando você ama, manifesta a vida. Manifesta a vida. Por isso que é tão importante, por isso que a gente trabalha tanto a gratidão, o perdão, o pensamento positivo. Por que a gente trabalha esse? Porque esses sentimentos são os mais próximos e aqueles que mais nos permitem manifestar o amor. Então, quando a gente consegue chegar a níveis em que o amor jorra dentro de nós, a vida ela volta a correr de forma maravilhosa dentro de nós. Isso vai nos purificando.
Só que tem um ponto que é muito interessante. Por que eu usei essa alusão do rio e dos seus afluentes? É porque nós nunca viemos sozinhos e nós nunca vamos sozinhos. A individualização dos afluentes, elas vão passando do macro para o micro. E dentro do nosso micro, olha que interessante. Vamos pegar aqui a afluência, o rio da vida correndo, ele vai adentra no seu afluente e pega aqui um bem mais afunilado. Esse afunilado é a minha família. E olha que a família é grande, gente. Nossa família é grande. Se você for subindo de geração, com 10 gerações você está com mais de 1.000, 2.000 pessoas que fazem parte da sua família. Só voltando 10 gerações, não é nem muita coisa. Então, a tua família é um afluente. Então, ou seja, quando nós vamos trabalhar o amor da vida de Deus na nossa existência, a gente precisa trabalhar daqui para cá. Então, algumas pessoas que só querem trabalhar ela sozinha e aqui. Só que não dá para trabalhar ela sozinha aqui, porque ela precisa, é a missão dela também, cuidar de todo o afluente do qual ela surgiu. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque essa é a tua missão espiritual. É por isso que você nasceu na tua família. Vocês já repararam que a gente tem o hábito de reclamar da nossa família, mas quando a gente observa, a família parece ser tudo igual? É tudo igual, sabe? Você junta aquele tanto de gente, tem aqueles evoluídos, tem aqueles que você fala que você não sabe de onde que surgiram, tem aqueles que são gente boa, tem aqueles que prosperam, tem aqueles que não andam de jeito nenhum, tem aquele que é ovelha negra, tem aquele que é ovelha que é desgarrado, tem aquela... Então, assim, a gente sempre vai ter dentro da família aquelas pessoas, sabe? Aquele tio que vem, parece que ele só espera você chegar perto para jogar na tua cara aquilo que você não gosta, sabe? Ele fala assim, nossa, eu gosto tanto de você. Aquele tio que vira para você e pergunta, você já passou no concurso? Não, pois o fulano já passou. Aí você pergunta, por que se junta tantos espíritos diferentes no mesmo núcleo familiar? Prestem bem atenção, núcleo familiar são espíritos de níveis diferentes que têm o mesmo propósito, por isso que eles vêm juntos. Então é comum, gente, nós termos filhos que são mais evoluídos que os pais. É comum. Não é uma escadinha certa em que quem veio primeiro é mais evoluído do que quem veio depois. Às vezes quem veio primeiro é grotesco e quem veio depois é altamente espiritualizado. Altamente. Porque uma família é uma união de espíritos com o mesmo propósito, mas níveis espirituais diferentes. Então, quando você vem e você compreende isso e toma o propósito de ajudar todo mundo, você transforma aquele afluente e a água da vida começa a jorrar de uma maneira muito mais próspera, de uma maneira muito mais livre pela tua existência e de todos os seus familiares. Então, essa explicação mostra pra gente como a vida de Deus se manifesta. Gente, olha que coisa linda. Porque você deixa de ser um ser individual e você compreende que a sua vida é a mesma vida que flui no âmago de todo mundo. A mesma vida que flui no meu pai, flui em mim. Não é porque eu tenho o mesmo sangue do meu pai, não é porque o sangue do meu pai ou o sangue da minha mãe utilizaram para fazer o corpo carnal. Não é isso. Tem o mesmo sangue ou tem a mesma vida, porque a vida que flui neles é a mesma vida que do afluente da existência veio para mim. Então, os pais, eles começam a representar a própria manifestação da vida de Deus, porque a afluência da vida vem deles, que vieram dos avós, que vieram dos bisavós, que vieram dos trisavós, e a gente sobe aí um monte, gente, um monte. Então, compreender isso, você fala, cara, que interessante, então, a minha vida flui de cima e ela vai continuar a fluir para baixo. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e assim por diante. Então a vida, ela continua no seu eterno fluir, mesmo que os indivíduos se transformem, troquem, apareçam e desapareçam, não importa, o fluir da vida continua. Então a importância de nós cuidarmos do núcleo familiar, espiritualmente falando, é exatamente de nós continuarmos a deixar com que aquela ramificação do afluente continue sempre a jorrar
a vida de Deus. Então, quanto mais a gente toma consciência disso e quanto mais a gente age nesse sentido, mais a vida ela começa a se transformar. Olha que interessante. Sem sair dessa explicação, a gente pode explicar a formação do destino do ser humano em 3 partes. Tem livros da Seichonoye que trazem uma divisão diferente. Mas isso aqui, gente, não é numérico, isso aqui é só meramente demonstrativo. Como é que funciona a formação do destino do ser humano? Olha que interessante. 50% do nosso destino é proveniente dos nossos karmas. Aquilo que nós trazemos dentro de nós e que são os professores e aquilo que irá nos purificar. São as dívidas e os créditos. Então, tudo que nós carregamos, eles têm influência dos karmas que nós acumulamos. Tem pessoas que trazem mais karmas do que outras. Então, você observa que até no próprio nascimento, há uma diferenciação muito grande na humanidade. Se a humanidade ela tivesse que viver uma receita de bolo e todo mundo tivesse o mesmo objetivo a alcançar, se nós nascêssemos diferentes, já era injusto. De cara. Por que a vida não é igual? Por que a vida não é equânime? Porque os karmas não são. Tem pessoas que já vêm com aqueles pontos, sejam positivos ou sejam negativos, para manifestar. Gente, é impressionante isso daqui. Quando a gente vai para a parte da música, a gente vê o quanto que isso é forte. Tem menino que está com 2 anos de idade tentando aprender a andar. Tem menino com 2 anos que toca bateria. Ah, mas é porque ele treinou. Não adianta treinar, você tem que ter ouvido. Eu também toquei bateria, mas só fiz barulho. Não criei ritmo, não criei. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível. Tem pessoas que só de respirar perto de um estrangeiro já aprende a língua. Tem outros que estão lá no cursinho até hoje, 30 anos, não conseguem falar nem a sua língua pátria, quanto mais a do outro. Então, tem aquela carga de karma que a pessoa carrega, tanto positivo quanto negativo. Então, 50% do destino do homem vem dos seus karmas. O que nós precisamos fazer? Aprender a purificar os negativos e gravar os positivos. O que na Seichonoye a gente ensina? Usar com sabedoria o seu poder da mente. O que nós estamos ensinando você? A construir bons karmas. Não é à toa que as 3 práticas fundamentais da Seichonoye, as 3 práticas mais importantes da Seichonoye é ler livros sagrados, praticar atos de amor e a meditação Shinsokan. Por que isso é tão importante? Porque é o que vai construir os karmas positivos, vai nos ajudar a fazer os karmas positivos. Então, você pratica atos de amor e caridade, você purifica a sua mente, você vai transformando os seus karmas. E isso, gente, é a plantação que no futuro você vai colher. 25% é o seu livre-arbítrio. É o que você decide fazer. É teu. Tu faz o que você quiser. E aqui é a grande chance que a gente tem, por meio da educação, transformarmos a nossa vida. Por que a gente precisa estudar? Por que a gente precisa se dedicar? Por que a gente precisa crescer? Por que a gente precisa se esforçar? Por que esse mundo não é imediatista? Por que esse mundo dá trabalho fazer as coisas? Exatamente porque ele é uma escola de educação para te ensinar a usar o livre-arbítrio. Olha que interessante. As pessoas acham que o livre-arbítrio é para fazer o que você... eu vou fazer o que eu quero. Perfeito, amigo. Você faz o que você quiser. Os outros 50% se encarregam de te mostrar que você está certo ou errado. O livre-arbítrio é exatamente para nós educarmos, a trabalharmos de forma eficiente a construção das nossas bases espirituais. E 25% são responsáveis pelos espíritos superiores. São as orientações que nós recebemos do mundo espiritual. Porque da mesma maneira que nós influenciamos o mundo espiritual também nos influencia. Todos nós, quando nascemos, nós ganhamos um espírito que é um espírito protetor e orientador. Nós chamamos ele carinhosamente de anjo da guarda. Em regra, o nosso anjo da guarda é um antepassado nosso. Olha que legal. É um antepassado. Pelo fato das pessoas desconhecerem isso, elas desprezam, elas não dão atenção, elas não compreendem isso daí e acreditam que está sozinha, quando na verdade não é. A gente vem, porque, gente, quando a gente vai para o mundo espiritual, isso é importante.
Presta bem atenção. Na visão religiosa, que muitas vezes eu falo que chega a ser até inocente, chega a ser até ingênua, as pessoas acreditam que quando morrer, acaba tudo, reseta, agora tu vai vestir um lençol branco e tu vai andar na grama da eternidade sem fazer nada por todo o infinito. Tu vai lá, e aí, como é que tá? Boa, só ando na grama, faço mais nada, por toda a eternidade, porque esse é o paraíso. É um monte de gente de lençol branco lá, todo mundo andando na grama. Ei, nós vamos ficar aqui, passar o resto da eternidade cantando. Vamos ficar louvando, vamos ficar aqui, ó. Ei, quanto tempo já passou? 10 minutos. Pô, velho, ainda tem toda a eternidade pela frente. Então, essa visão, ela empobrece a percepção do que acontece no pós-mortem. Quando nós morremos, o que muda? Só o corpo que você está vestindo. Você vai deixar o teu corpo no cemitério, o teu corpo carnal, ele vai apodrecer, o corpo etéreo se desintegra e continua o corpo astral. O corpo astral chega no mundo espiritual, ele vai passar por um processo de limpeza até você entrar no mundo espiritual e continuar a cumprir a tua missão. Então, ou seja, quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos continuar a crescer e a trabalhar para manifestar a nossa imagem verdadeira, e isso aqui continua valendo. A regra aqui é a mesma da regra de lá, e é esse que é o interessante. Então, presta bem atenção, a pessoa morre e ela estava com um problema no coração, ela tinha um problema muito sério no coração, ela não entendeu o que ela é, não compreendeu. Quando ela morrer, ela chegar no mundo espiritual, ela chega tendo problema do coração, mesmo não tendo mais coração. Por quê? Porque a fonte do problema dela não estava no físico, estava no mental. Então, se ela chegar acreditando que ela sofre de problema do coração, ela continua no mundo espiritual sofrendo do coração, inclusive ela é levada para hospitais no mundo espiritual, para trabalharem. E o que é trabalhado no mundo espiritual? A conscientização de que ela não tem mais corpo carnal. Corpo carnal. Então, quando nós compreendemos isso, a gente fala, caramba! Ou seja, quando passamos para o mundo espiritual, nós continuamos com a mesma compreensão de que quando nós estávamos no corpo carnal. Então, se o espírito for preso à matéria, se o espírito for preso àquilo que ele viveu, se for um espírito extremamente apegado aos fatores materiais, ele passa para o mundo espiritual sofrendo. Eu tinha uma conhecida que ela falou, quando eu morrer, não fechem o caixão. Aí eu, por quê? Porque se eu quiser sair, eu posso abrir a tampa. Não, mãe, você morreu, vai que eu acorde. Então a concepção da pessoa é de que a morte é um sono. Quando ela morrer, o que vai acontecer com ela? Vai passar dormindo. E vai levar muito tempo para ela perceber ou para ela despertar. Às vezes demoram séculos para o espírito despertar no mundo espiritual. E durante esse tempo todo ele é cuidado. Ele é cuidado por quê? Por outros espíritos que têm trabalhos sagrados a serem desenvolvidos no mundo espiritual. Então, se você tem aquela ideia de que quando você chegar na época de aposentadoria, você vai parar de trabalhar e nunca mais vai fazer nada, eu vou estragar a tua crença, não vai acontecer. Você vai tirar a aposentadoria um tempinho, porque quando você morrer e chegar no mundo espiritual, você vai começar tudo de novo. Sério, sério. A vida é trabalho, gente. A vida é trabalho. Tanto é que as pessoas que se aposentam e param de fazer alguma coisa, elas começam a entrar num estado de declínio gigantesco. Ela começa a acelerar e muito a partida dela para o mundo espiritual quando ela para de fazer alguma coisa. Porque a vida é trabalho, gente. A vida é trabalho. Tem inclusive estudos que trazem dados mostrando por que as mulheres vivem mais do que os homens. Primeiro ponto é que as mulheres não têm as ideias geniais de brincadeira dos homens. Então elas vivem mais por causa disso. Segundo, porque a mulher ela sempre tem uma profissão que ela nunca se aposenta. Mãe e dona de casa. Está sempre fazendo alguma coisa. Está sempre fazendo. O cara se aposenta, ele escolhe um sofá que é do formato do corpo dele e lá ele jaz. Ele só se mexe para fazer as funções fisiológicas e olhe lá.
A mulher não, ela chega em casa, tem que varrer chão, tem que arrumar isso, tem que e pensa nisso, e cuida de menino. E tá lá, meu filho, meu pequeno filho, quantos anos ele tem? 50 anos, pobre criança. Então ela tá lá, ela vai vivendo aquilo, então ela está sempre em atividade. Isso traz longevidade. Então essa ideia de que o trabalho ele retira a vida do homem é equivocada. O que retira a vida do homem são os pensamentos tenebrosos. E isso retira. Agora o trabalho não. Tanto que quando você está fazendo um trabalho que te dá prazer, nossa, você vai embora, você não vê nem o tempo passar. Vocês já repararam? Tem um vídeo que eu achei muito engraçado. A Terra rodando durante a semana e a Terra rodando no final de semana. Por que a Terra gira mais rápido no final de semana? Porque a gente faz o que a gente gosta. Então a gente não vê o tempo passar. Quando a gente está fazendo algo que a gente não gosta, a gente sente que o treino passa. Então, o trabalho da vida também é assim, gente, é fazer, a gente aprender a fazer aquilo que a gente gosta e aquilo que não gosta. Por que eu estou explicando isso? Por quê? Quando nós partimos para o mundo espiritual, nós mantemos o mesmo nível espiritual que nós temos aqui na Terra. Se você é grotesco aqui na Terra, se você não trabalhar, você chega no mundo espiritual grotesco. E o espírito grotesco continua precisando de ajuda. Como é que você ajuda um espírito no mundo espiritual? Como é que você ajuda? E aí que vem um barato, que eu acho que é uma das grandes maravilhas que a Seitoria nos traz, é que ela permite que nós trabalhemos todas as áreas de formação do destino. Todas as três. Todas as três. Quando nós estudamos, meditamos e praticamos, nós estamos usando o livre-arbítrio para purificar os nossos karmas e também nós dedicamos oração aos nossos antepassados. Porque quando nós cuidamos dos nossos antepassados, nós cuidamos da raiz da família. Nós cuidamos da raiz da família e quanto mais a gente desobstrui, mais flui a água da vida para dentro de nós. Então olha que interessante. Olha como é que isso aqui funciona e é fantástico. A vida... Ixi, quebrou. Deixa eu usar outra. Deixa eu pegar aqui o verde. Ó, a vida dos meus pais está aqui. Está anterior à minha. Se eu desobstruo a vida dos meus pais, o que acontece com a minha? Recebe mais água. Concordam? O rio está fluindo. Se eu boto uma pedra lá na frente, na minha situação atual fica como? Seco. Se eu retiro a pedra, a água jorra até mim. E se eu retiro a minha pedra, o que acontece com a água dos meus filhos? Também jorra. Então, ou seja, quando eu desobstruo, a água ela passa a fluir para mim e todos os meus descendentes. Todos os meus descendentes. Então, uma outra maneira que a gente tem de simbolizar isso daqui é por meio do desenho de uma árvore. Nós usamos os desenhos para trazer as analogias necessárias. Então, olha só. Vamos fazer aqui um desenho de uma árvore. Aqui, ó. Vamos fazer aqui o desenho da árvore. Então, vamos supor que essa árvore aqui simbolize o rio da vida. O rio da vida. Os nossos antepassados são as raízes. São as raízes. As raízes são os nossos antepassados. Os nossos pais são o tronco. Aí você fala, mas eu não tenho mais pais. Aí você vai observar que os seus pais passaram para raízes e você desceu daqui e virou o tronco. E os nossos filhos, nós somos os galhos e os nossos filhos são os frutos. Então, na árvore da vida, os meus antepassados simbolizam as raízes, os meus pais o tronco da árvore da vida, eu sou o galho e meus filhos são os frutos. Se eu quero frutos maravilhosos, frutos frondosos, frutos espetaculares, o que eu preciso fazer? Cuidar de toda a árvore, concordam? Se o fruto estiver precisando de água, aonde eu tenho que jogar a água? No fruto ou na raiz? Na raiz. Quanto mais eu rego a raiz, quanto mais eu jogo a água na raiz, mais a árvore pega todos os nutrientes
e cresce frondosa. Então observa, a árvore não é um ser só. Ela é uma camada, nessa nossa analogia, ela é uma camada de manifestações. Então a nossa vida não está isolada. Por isso que a gente não consegue viver isolado e por isso que a felicidade não vem de forma isolada. Ela é uma construção. Quando nós cuidamos das nossas raízes, o caule, o tronco, ele melhora, os galhos vão se fortificando e os frutos são abençoados. Por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos antepassados. E olha, lembra o que eu falei? Quando o espírito vai para o mundo espiritual, ele vai com a concepção dele. Então, se a gente consegue ajudá-lo a mudar a concepção, ele se torna uma raiz forte e ele começa a trazer os nutrientes para a família. E lembra que eu disse também que normalmente o espírito que nos acompanha é de um antepassado? Então, quando você faz oração para os antepassados, você está fazendo oração também para quem? Para você. Olha que legal isso daqui, gente. Isso aqui é um pensamento, gente, que ele é um pensamento que tem mais de 4.000 anos e é revolucionário. Por quê? Porque as pessoas não filosofam sobre isso, elas não pensam sobre isso. Elas vêm fazer um corte tramontina seco, pegando em regra, normalmente na nossa cultura cristã, duas passagens da Bíblia que não tem nada a ver com o que eu expliquei. Tem nada a ver com isso daqui. Nada a ver. Então, esse é um assunto que às vezes é até delicado. Você vai falar de antepassado, tem gente que faz, ai meu Deus, vai falar de morto, vai falar de morto. Em momento algum eu falei de morto, gente. Eu só estou falando de quê? Vida. O que é a morte, gente? É a passagem de um plano para outro. Passagem de plano para outro. Você continua vivo. Você continua vivo. Você não morreu. A tua vida não morreu. O teu corpo carnal vai morrer. O teu corpo carnal vai para o cemitério e vai se desintegrar. Vai virar comida de bicho. O teu corpo carnal. Mas você não. O que eu quero dizer? O papel João Ricardo vai acabar. E a vida do João Ricardo? Jamais. A vida João Ricardo vai assumir outros papéis, vai ter outras missões, vai fazer outras coisas. O papel João Ricardo um dia vai acabar. E o dia que acabar, ele vai para o cemitério e acabou-se. Então as pessoas confundem quando a gente fala de trabalhar a vida com morto, que não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Então as pessoas ficam assim, não pode fazer oração para morto. Que morto? Que morto? Uma vez eu conversava e eu fui explicar sobre a importância de fazer oração para os antepassados e a pessoa chegou para mim e falou assim, isso é antibíblico, isso daí, você está fazendo oração para morto e Jesus ensinou para não fazer oração para morto. Eu falei assim, da onde você tirou esse absurdo? Aí ele falou assim, vamos lá. Aí ele traz duas passagens, uma está em Lucas 9,60 e outra em Mateus 8, 21, 22. São duas passagens que são o seguinte, as pessoas estão caminhando e Jesus chama para caminhar com elas. Nos dois casos a pessoa fala, espera que eu vou lá enterrar o meu parente ou eu vou prestar as homenagens para o meu pai ou para minha mãe que faleceram. E ele fala, Jesus fala, deixe os mortos enterrarem os mortos e segue-me. Em momento algum ele falou, despreze aqueles que vieram antes. Até porque a base do pensamento cristão é honrar pai e mãe. O que Jesus quis ensinar nessa passagem é, enquanto você tiver desculpas para não caminhar comigo na verdade, você nunca despertará. É isso que Jesus quis ensinar. E não desprezar a família, jogar a família, abandonar a família, só porque ela mudou de plano. É a mesma coisa que um familiar seu viajar para um país distante e você falar, saiu do Brasil, não falo mais com você. Você vai ter uma vida muito mais legal que a minha? Não vou mais falar com você. Não falo. O teu parente não deixou de existir. Mas se você não quer falar com ele, é você que corta a relação. E isso empobrece a existência da tua família. Então, trazem coisas assim, fracas, e fica com medo. As pessoas vão criando superstições e vão ficando, e vão deixando de manifestar a vida. Quantas e quantas pessoas falam isso, pregam isso, mas o dia que morre alguém querido, sente uma falta gigantesca e não sabe mais o que fazer. Uma vez veio um senhor conversar e falou assim, 30 e tantos anos convivendo com a pessoa morreu,
E agora? Acabou? Não, não acabou não. A alegria que ela descobriu a alegria que ela teve quando descobriu que a vida continuava. Ela falou, a vida continua? Claro que continua. Claro que continua. Quem aqui já perdeu pai e mãe? Que o pai e mãe já foram para o mundo espiritual? Quem já foi? Será que a vida do pai e da mãe de vocês acabou? Acabou? Não, está lá no cemitério. Não está. O corpo acabou, gente. A vida dos pais e das mães de vocês continua. Quer dizer que o amor acabou? Não, gente. Qual é a força que transcende tempo e espaço, gente? É o amor. O amor transcende tempo e espaço. É por meio do amor que a gente consegue, no plano físico, comunicarmos-nos com o plano espiritual. E comunicar, gente, não é ouvir voz na cabeça não, viu, gente? Eu vou falar com o espírito, tem nada disso. O mundo não é feito para se comunicar com o outro. A influência acontece, mas cada um tem que viver a sua vida. Tem gente que fica querendo viver a vida dos mortos aqui. Tá com pressa. Vai ter a hora que você vai morrer, você vai viver a vida de lá. Aí fica só querendo saber da vida de lá. Fica só estudando as coisas de lá, mas se esquece que você está aqui para viver a vida daqui. É mais ou menos aquela pessoa que chega no trabalho e só está pensando na viagem. Ela não trabalha e na hora de viajar está enrolada porque ela precisa trabalhar. Viva o trabalho, que quando chegar a época da viagem, você vai poder curti-la com esplendor. Viva o mundo terreno, o tanto que você tiver que viver. Na hora que chegar lá no mundo espiritual, não se preocupa não. Você vai ter um monte de gente para te ajudar e para te ensinar a viver lá e você vai começar o seu trabalho lá. O ponto que eu quero bater forte é que a vida não termina. O amor não é rompido, as memórias não são destruídas e a história não apaga porque a pessoa morreu. Pelo contrário, ela continua viva porque ela passa a ser parte integrante da sua existência. Cada antepassado vive em mim porque eu sou a vida que proveio dos antepassados. Então a vida continua em mim e é ela que precisa se manifestar. E quando eu rendo oração àqueles que me antecederam, eu permito que a vida vibre o amor aqui e agora e no mundo espiritual. E quando essa vida vibra e esse amor se manifesta, tanto eu quanto os meus antepassados se elevam. Ou seja, quando você doa esse amor para os seus antepassados, ele atinge níveis mais elevados do mundo espiritual e às vezes aqueles que estão pedindo socorro se tornam anjos protetores e passam a auxiliar todos os descendentes da sua família. Então você transforma a família. Por mais avacalhada que ela seja, você começa a revolucionar a sua família quando você começa a fazer oração para os antepassados. O exemplo é minha família. Quando eu era moleque, antes de entrar na Seitianoye, meus avós, meus tios, todos eles tinham problemas assim, bem assim, complicados. E minha mãe entrou na Seitianoye, começou a fazer oração para os antepassados, veio a minha tia, entrou, veio uma prima nossa, começou a fazer, da geração entrou eu, meus irmãos, começamos a fazer oração, minha esposa entrou, começamos a fazer oração para a família dela, aí você começa a ver como é que as coisas ganham um novo patamar. Nenhum dos meus primos tem os problemas que os meus tios passaram. É muito interessante. Como é que a geração depois dos meus tios veio muito mais provida do que os meus tios vieram. Então você pensa, olha que interessante, porque há todo um trabalho de crescimento e trabalho com o ramo familiar que é feito durante anos. Eu tenho um tio que, infelizmente, ele, por problemas imperiosos do mundo, ele acabou tirando a vida dele. E você vê a recuperação de um espírito do mundo espiritual quando você começa a ver que você é capaz de alterar e ajudar a própria família que ele deixou aqui. Então são os inúmeros os casos que nós temos dentro da família, quando a gente observa essa transformação. Um exemplo interessante, meu pai começou a apresentar problemas bem mais novo, né? Meu pai hoje já está com mais de 80 anos, mas meu pai quando estava bem mais novo, ele começou a apresentar problemas sérios na questão sanguínea, e quando a gente foi conversar com um preletor mais experiente, ele falou, há uma tia, avó de vocês que está perdida, e nós fomos descobrir que ela casou contra a vontade da família, mudou-se para o exterior,
o casamento não deu certo, ela separou, quando ela voltou, ela não foi recebida pela família. A família toda desprezou e ela morreu sozinha, muito triste. Pegamos essa tia e começamos a cuidar dela no mundo espiritual, fazendo oração para ela. Transformou, assim, é impressionante. Toda a questão sanguínea do meu pai começou a se resolver. Não teve mais problema. Passaram-se décadas depois, sem manifestar nenhum problema. Por que isso acontece? Porque a vida volta a jorrar. Volta a jorrar, gente. É impressionante, gente. É impressionante. O tanto de relatos e histórias que nós temos para contar, advindas dessa transformação da consciência de quem faz oração para os seus antepassados. E são poucos os movimentos que trabalham antepassados tão forte como a Seitonê. São poucos. A Seitonê, todos os anos, ela faz uma festividade que é a maior festa espiritual do mundo. Ninguém faz o que a Seitonê faz. Ninguém faz. Todos os anos, nós temos o Santuário Roso. Só tem 2 santuários rosos no mundo. Um é no Brasil e o outro é no Japão. E o do Brasil ainda veio primeiro que o do Japão. Nós construímos o nosso Santuário Roso primeiro que o Japão. Graças aos nossos queridos pioneiros imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil e chegaram com tudo. Então, construímos o Santuário Roso e lá, diariamente, são feitas orações para milhares de almas das pessoas, dedicando amor e levando as palavras da verdade. Olha que interessante. A Seitonê tem vários livros que falam sobre essa influência e a importância de orar pelos antepassados. O carro-chefe é esse aqui. Melhore seu destino orando pelos seus antepassados. Você vê que até a capa da árvore, a capa do livro é uma árvore, simbolizando exatamente aquilo que eu expliquei. E aqui tem várias informações. Ensinando o quanto que é importante fazer oração para os antepassados. E eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de conhecer esse ensinamento e aprender a dedicar amor aos que vieram antes de mim. Olha que interessante. Na página 37 do livro, o meu é a 22ª edição. O meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual as mesmas dores vivenciadas na vida terrena, consiste em fazê-los compreender o seguinte: primeiro, o corpo carnal e a doença não existem de verdade. Gente, a doença não existe. O corpo morreu, a doença vai junto. O espírito não carrega a doença. Ele não carrega a doença. A doença vai com o corpo. Por que que o espírito manifesta a doença? Porque ele acredita que continua doente. Então, quando você fala para o espírito, não, você não tem mais corpo, aí ele fala assim, sério? Quem aqui já viu o filme O Sexto Sentido? Quem já viu? Quem não viu, gente, recomendo. Não vou dar spoiler, mas esse filme ele explica assim, de uma maneira muito clara como funciona. Como funciona. Recomendo demais. O Sexto Sentido. E um outro filme também muito bom, chama-se Os Outros, com a Nicole Kidman. Excelente também. Recomendo muito. Os Outros, ele é mais paradão. Ele é mais paradão. Só no final que você vai descobrir o que está acontecendo. O Sexto Sentido, ele já é mais assim. Recomendo que você assiste. Quem não viu, assista de dia, viu? Não assiste à noite, senão você vai me xingar. Assiste de dia e depois, de preferência, depois de assistir essa palestra. Você vai retirar um monte de medo. Se você for assistir à noite... Vamos lá. Segundo, a vida continua após a morte. Por muitos espíritos não entenderem que a vida continua à morte, mesmo morrendo, eles acreditam que ainda estão vivos, vivos na matéria. Então eles não largam o corpo, eles não largam onde vivem, eles não largam onde eles estão. E esses espíritos, quando eles são percebidos pela mediunidade, são o que nós chamamos de assombração, alma penada. O que é uma assombração, uma alma penada? É um espírito que não sabe que morreu. Ele não sabe que morreu, então ele continua vivendo a vida que ele tinha na vida terrena. Ele não se permite a passagem. E esses espíritos eles têm que ser resgatados. Aí, quando nós ensinamos para os espíritos que o que chamamos de morte é a transferência deste mundo para o mundo espiritual e a hora da partida é determinada por Deus, o espírito ele solta e ele começa a compreender as suas novas missões. E isso transforma a vida dele, gente. É uma palestra.
é um amor, é um ensinamento, é uma luz que você manda para eles. E o mestre ensina. Como é que nós fazemos isso? Para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, recomendamos oferecer-lhes a leitura da Sutra Sagrada, da Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias. Da mesma maneira que a leitura da Sutra Sagrada nos ajuda no mundo terreno, também nos ajuda no mundo espiritual. Ajuda demais da conta. E quando a gente dedica essa leitura, a gente vai promovendo o crescimento da nossa família. Por isso que é tão importante cuidar dos antepassados. Cuidar. Da mesma maneira que um filho seu chega e fala assim, estou com fome, quero um prato de comida, você o alimenta, você também precisa alimentar o espírito. Como é que se alimenta o espírito? Com palavras da verdade. E a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, é um compêndio em forma de poema de toda a verdade constante na filosofia da Seichoné e na religião de origem. E na religião de origem daquela pessoa que partiu para o mundo espiritual. Então, quando a gente compreende isso, a gente fala, que maravilhoso. E quem já leu a Sutra Sagrada, você lê aquelas palavras, elas vibram dentro de nós. É algo fantástico, é algo que você sai assim, engrandecido. Por quê? Naquelas palavras vem exatamente o necessário para vibrar e elevar o espírito. Então, é importantíssimo nós cuidarmos. E tem 3 maneiras de nós cuidarmos dos nossos antepassados. A Seichoné nos proporciona 3 maneiras. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no cantinho. Vamos lá, deixa eu botar aqui de verde, aqui no cantinho. Primeiro, é o Santuário Roso. Santuário Roso. Segundo, são as orações feitas nas regionais, ou ALs e núcleos, periodicamente. E terceiro, é a oração feita em casa. À medida que você vai ganhando maturidade, que você vai ganhando, que você vai elevando o seu amor e assumindo a responsabilidade de cuidar, você começa a incrementar cada vez mais a oração para os seus antepassados. Então, a Seichoné não impõe, ela não fala assim, é obrigatório. O que ela fala? É importante. Olha a diferença. Eu não quero fazer oração. Não tem problema. Isso não te torna uma pessoa inferior ou uma pessoa que não ama. Simplesmente é porque o amor ele também precisa ser trabalhado, o amor também precisa ser talhado, ao ponto de ficar no formato necessário para você poder manifestá-lo de uma forma mais forte. Da mesma maneira que, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu vou fazer isso uma vez por mês. Vamos supor, um exercício, vou trazer um exemplo aqui para a educação física, né? Tem aquelas pessoas que são os malhadores de final de semana. Aí eu malho todo sábado, vou jogar futebol com meus amigos. Todo sábado eu vou lá jogar futebol. Aquele malha, ele vai ter o resultado de um dia de esforço. E tem aquele que fala assim, não, eu vou malhar todos os dias na academia, sem falta, faço esteira, puxo o ferro, está lá todo em ordem. Esse que malha 7 dias vai ter um resultado maior. A mesma coisa na oração, gente. Tem gente que faz oração todo mês, sem falta. E tem aquele que faz oração todos os dias. O que faz oração todos os dias vai ter um desenvolvimento maior. Em tudo, gente. Em tudo. Em tudo é assim. Então, quando nós nos dedicamos com maior empenho, maior é o resultado. Mas nós sempre falamos, temos que ter responsabilidade no que a gente faz. Então, a gente compreende para que a responsabilidade ela venha de forma natural. E o ato de amor não seja acompanhado de sofrimento. Porque tem pessoa que sofre, velho. Eu tenho que fazer oração para meus antepassados, que sofrimento. Não é sofrimento. Você está enviando ondas de amor para a sua família. Não pode ser sofrimento. O sofrimento não nasce do amor, gente. O que nasce do sofrimento são outras coisas. É que às vezes nós associamos o sofrimento ao amor, mas não é. É que nem as pessoas que falam, amar dói. Não, ter ego dói. Amar não dói, porque amar solta. O que as pessoas falam que dói não é amor, é apego. Apego dói. Apego traz sofrimento. Mas amar não traz sofrimento. Então, o que acontece? Então, você tem os 3 caminhos.
Primeiro, o Santuário Roso. Todos os anos, nós fazemos a festividade do Santuário Roso, onde milhões de espíritos são chamados e recebem a oração da Suta Sagrada. E mais, eles passam um ano recebendo oração. Não é só na festividade. A festividade é a grande festa, mas eles passam um ano recebendo 5 orações diárias, todos os dias. Todos os dias. Ou seja, é importantíssimo que nós enviemos os nomes dos nossos antepassados ao Santuário Roso, porque eles vão receber, participar de uma grande festa e ainda vão receber oração. Esse ano, qual é o dia da festividade do Santuário Roso? 13 de abril, segundo domingo de abril. É a data da festividade do Santuário Roso do ano de 2025. Então, temos que nos preparar para enviar os nomes para eles já estarem lá em São Paulo, porque o Santuário Roso fica na Academia de Biúna, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Biúna, cidade do interior de São Paulo, e é lá que são feitas todos os trabalhos e todos os preparativos espirituais para eles receberem a oração. Então, dia 13 de abril, deixa eu botar aqui, dia 13 de abril de 25, é que nós temos a festividade do Santuário Roso. Nas regionais e nas ALs, são feitos mensalmente as orações. Maravilhoso. São muito importantes, nos ajudam muito. E em casa, nós podemos fazer diariamente. Diariamente, sem maiores formalidades. Obrigado. Sem maiores formalidades, nós podemos fazer a oração também em casa. Ok? Então, essas 3 maneiras que nós temos de expressar o nosso amor pelos nossos antepassados são importantíssimas. Agora, eu vou dar ênfase nessa aqui. Eu vou dar ênfase nela, porque é uma grande festividade e ela é muito importante e ela é aberta a todos. A todos. Então, na associação local posso ir? Pode fazer, vai ter explicação, vai ter preletor orientando. Em casa é sempre bom pegar uma orientação do preletor de como você vai fazer, para que você possa fazer a oração de maneira correta. Mas se você quiser começar, basta ler a Suta Sagrada e dedicar. Antepassados, dedica a leitura da Suta Sagrada aos senhores e faz a leitura da Suta Sagrada. Como é que eles vão saber que somos nós? É a vibração. A sua vibração tem a mesma vibração da vida deles. A tua vibração tem a mesma vibração da vida deles. Pode ficar tranquilo, você enviou amor, eles vão receber. Eles vão receber. Mas não sei como, não se preocupa. Quando você estiver do lado de lá, você vai ver como é que funciona. É diferente, gente. O mundo espiritual funciona de forma diferente. Mas uma coisa é fato, a mesma vibração. A mesma vibração. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês como que é feita todo esse trabalho de todo esse amor, todo esse carinho que é feito na festividade do Santuário Roso do Brasil. Então o que acontece? Esse registro verde, a gente chama esse papel onde a gente vai escrever o nome da família ou do nosso antepassado de registro. Então nós chamamos isso aqui de registro espiritual. O verde é relacionado aos antepassados da nossa família. Então, por exemplo, meu nome é João Ricardo Viana Costa. Então eu tenho parte da família Viana e parte da família Costa. Então aqui eu coloco família Costa, e em outro registro eu coloco a família Viana. Todo mundo que tiver esse sobrenome e que tiver a mesma origem da minha família, recebe a oração. Então esse aqui, ele pega geral. É aquele que, você sabe, você dá aquela jogada assim, geral, para pegar o máximo possível. Aí nós individualizamos o amor, ainda mais. Quando nós fazemos para as pessoas individuais. Pessoas individuais. Eu, quando comecei os ensinamentos da Seichonoye, quando eu comecei a praticar seriamente os ensinamentos da Seichonoye, eu comecei a fazer uma busca pela minha árvore genealógica, para conseguir o maior número possível de pessoas individuais e famílias
que eu pudesse dedicar, que fazem parte da origem da minha manifestação fenomênica. Nome de famílias eu já bati em 10. Já são 10 famílias que eu fui buscando e eu consegui voltar muito tempo atrás de todos aqueles antepassados que tinham sobrenomes e esses sobrenomes não foram sendo mantidos até chegar à minha árvore. Então, a minha árvore ficou Viane Costa, mas não é só Viane Costa, porque minha mãe tinha 2 sobrenomes, meu pai tinha 2 sobrenomes, a mãe do meu pai tinha 2 sobrenomes, a mãe da minha mãe tinha 2 sobrenomes, o pai da minha mãe tinha 2 sobrenomes e assim sucessivamente. Então eu fui atrás. E nos individuais, eu tive a bênção de conseguir. Meus avós, não é difícil. Meus bisavós, também não é tão difícil. Mas eu consegui os 16 trisavós, consegui todos. Eu consegui muitos tataravós pelo lado materno e eu consegui chegar em uma pentavó. Então eu descobri que eu tive uma avó que foi índia. Ela foi índia, ela teve nome de índio, foi roubada por um português, se casou com um português e veio uma linhagem. Então eu descobri que eu tive descendentes que vieram da Itália, que vieram de Portugal, que vieram de países ali do Oriente Médio. Aí isso começa a explicar, você começa a olhar para você, agora eu estou entendendo porque eu tenho alguns traços que lembram árabes. Então o que acontece? Você começa a compreender e você faz uma viagem no tempo para você entender tudo o que aconteceu. Então, todos esses meus avós, bisavós, trisavós, tataravós e pentavó que eu consegui, vão para o Santuário Roso. E mais, presta bem atenção, nós fazemos oração para os antepassados. Quem são os antepassados? Linhagem reta. Linhagem reta. Pai, avô, bisavô, trisavô. Tio não é linhagem reta. Tio é colateral. Mas no Santuário Roso nós podemos fazer a linhagem colateral? Pode. Santuário Roso você pode fazer para linhagem colateral, você pode fazer para descendente, você pode fazer para amigo, você pode fazer para todo mundo. Por que eu estou explicando isso? Porque em casa, normalmente só se faz para ascendente. Então os laterais, os amigos, os conhecidos, as ex, nós deixamos para fazer no Santuário Roso. O ex foi brincadeira, viu, gente? Algumas pessoas ficaram com a cara séria assim. Não, nenhuma ex morreu até hoje, estão todas muito vivas e recebendo bênção todos os dias. Então, no Santuário Roso, é todo mundo que você conheceu. Em casa, são só os seus ascendentes. Ascendentes. Então, por isso que a gente abre. Por isso que tem. Então, na regional e na L, pode um pouquinho mais. Mas a que mais pode ser feita é no Santuário Roso. Por isso que é tão importante. E por isso que a gente começa na campanha de divulgar, para que você não perca a oportunidade de abençoar a sua família por um ano. Um ano, gente, é um ano. Aí ano que vem tem nova festividade e assim a gente continua. E mais. Tem um registro, que é o registro lilás, roxinho, que é para os anjinhos. Anjinhos abortados, seja aborto espontâneo, seja aborto provocado. Ambos recebem. Presta bem atenção, gente. Aborto é quem não nasce com vida. Nasceu com vida, respirou e morreu logo depois, não é mais anjinho. Nasceu. Aí vai para a categoria laranja. Ok? Então o roxinho são aqueles que foram vítimas do aborto, seja do aborto provocado, seja do aborto natural. A Seitonei explica o aborto natural como um processo que o espírito precisava passar somente daqueles meses de concepção para atingir o nível necessário para voltar para o mundo espiritual. Então é um curso rápido que ele faz. Então são espíritos normalmente altamente evoluídos. Então o aborto espontâneo não é nenhuma tragédia, nem muito mesmo algo ruim. É o momento em que você pôde dividir com aquele espírito evoluído aquele momento necessário para que ele atingisse a iluminação. Então, é uma bênção. Porque aquele espírito precisou de você, mãe, por aquele pequeno prazo para ele cumprir a missão. E detalhe, o filho continua vivo. Você continua sendo mãe dele. Só que é um espírito altamente evoluído
que te escolheu como a bênção de ser a mãe dele por um curto período. Então essa visão é muito importante. Lá em casa, nós somos em 5. São 5 filhos que meus pais tiveram. Um foi para o mundo espiritual. Esse continua sendo meu irmão. Ele continua sendo meu irmão. Não o conheci fenomenicamente, fisicamente, porque ele faleceu antes de eu nascer. E ele faleceu na barriga da mamãe. Mas ele é o meu irmão e ele continua vivo. E vai ter um momento que eu vou poder encontrá-lo e nós vamos nos conhecer pessoalmente. Mas eu tenho certeza que ele continua a abençoar e cuidar de toda a nossa família. Então, antigamente eu tinha o hábito de falar que lá em casa eram 4. Eram 4. Não. Lá em casa eram 5. 4 estão encarnados. Um já está no mundo espiritual trabalhando de lá. Então a gente começa a entender isso, você vai criando um vínculo, você vai compreendendo que ele continua sendo vida. E em caso de aborto provocado, vem todo o trabalho de compreensão da vida e de que você também pode continuar a cuidar do seu filho, mesmo com o sentimento de culpa ou arrependimento, os laços de amor podem ser restabelecidos e você ainda pode ser uma maravilhosa mãe e pai, cuidando da criança no mundo espiritual. Gente, isso é algo fantástico. Você restabelece vínculos, mesmo não existindo mais o corpo presente. Então, cuidar dos nossos antepassados e dos entes queridos, ele é fundamental. A minha lista de pessoas que eu envio para o Santuário Roso já está em 122 nomes. De pessoas que são da minha família ou amigos. Eu até brinco, passou pela minha vida, ganhou intimidade, morreu, vai para o Santuário Roso. É minha missão cuidar, e eu vou cuidando daqueles que passam por mim, porque eu sei a importância e o tanto que isso faz de diferença na vida das pessoas. Então não percam essa oportunidade. Claro, gente, eu dei explicação aqui bem resumida, no site da Seite Anoê, www.sni.org.br, você encontra informações mais precisas de como fazer o registro espiritual, de como você consegue o registro espiritual, maiores explicações e detalhes sobre a própria cerimônia. É muito importante você conhecer, você entender e principalmente você participar. Então, dia 3 de abril de 2025, não perca, já monta a sua lista, já entre em contato com alguém que você saiba como mandar ou como fazer, já manda os nomes, já preenche, já bota a tua caneta, porque a tua vibração é que vai impregnar o registro espiritual que vai ser evocado. Ele vai ficar 1 ano guardado, recebendo orações lá no Santuário Roso, e você vai estar cuidando da sua parte espiritual, sem se esquecer que nós continuamos aqui cuidando da parte fenomênica. Quando a gente trabalha o todo, gente, o destino muda para valer, gente. Para valer. Porque você vai com tudo, você vai na roda como um todo. Por que algumas pessoas, mesmo tendo talentos, ou mesmo tendo muita força de vontade, às vezes a vida não deslancha, porque ela não trabalha toda a formação do destino, ela acaba enterrada. É aquela pessoa que a gente fala que tem uma caveira de burro enterrada na porta da casa dela, não desanda. Por que não desanda? Porque está preso, está com coisas amarradas aqui que ela não sabe o que está acontecendo, Então, muitas vezes a mãe está com os filhos desandando, os filhos estão manifestando alguns certos problemas, tem relação com o mundo espiritual e ela não sabe. Às vezes a vida não está andando, você não está conseguindo fazer as coisas. Tem até questões de problemas, gente, mentais que acontecem por falta de cuidado, porque quando o espírito passa para o mundo espiritual, ele continua influenciando. Olha que interessante, para encerrar que meu tempo já acabou. Nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. É verdade ou não é? Se você chegar reclamando no ambiente, pode estar todo mundo alegre. Daqui a pouco está todo mundo reclamando. Se você chegar alegre no ambiente, você vai impregnar aquela alegria e acaba que as pessoas começam a rir. Eu vi um videozinho que eu achei muito engraçado. O cara com uma risada, ele começou a rir dentro do avião. Daqui a pouco todo o avião estava rindo com ele. O pessoal passando mal de rir, porque a risada dele era muito engraçada. Ele influenciou todo mundo do avião. Todo mundo do avião desceu mais feliz pela influência dele. Da mesma maneira que nos influenciamos, tudo ao nosso redor também pode nos influenciar. Então, na hora que nós começamos a influenciar o mundo espiritual de maneira positiva, o mundo espiritual também nos responde com influências
positivas. E assim a gente começa a transformar radicalmente o nosso destino. Se a gente não cuida do mundo espiritual, poderemos sim receber influências negativas, não por ódio, não por vingança, não por culpa ou mesmo por punição. Recebemos porque quem está no mundo espiritual não sabe que está ruim. Não sabe quem está ruim. Normalmente quem está fedendo não sente o seu cheiro. Quem está com bafo não sente o bafo. Já repararam? A pessoa que está com bafo, ela chega para você e fala, bom dia. Aí você fala, rapaz, você comeu um rato. Aí você fala, meu Deus, como é que você não sente esse cheiro? A pessoa que está com mau hálito, ela não percebe. A pessoa que está fedendo também, não percebe, gente. Não percebe. Você está lá malhando na academia, aí passa a pessoa do lado, você, nossa, que fedor, velho, cara porco. Na hora que você levanta, você, nossa, sou eu. Você não percebe que é você. Então, a pessoa que está vibrando negativo, ela não percebe que ela está influenciando de forma negativa. Quando ela desperta para isso, é que ela tem condições de transformar, mudar e passar a se tornar um ente que contribui positivamente para a formação do universo. Ok, gente? Tranquilo? Não percam a oportunidade, cuidem dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus antepassados e enviem o nome deles para o Santuário Roso. Fica aqui o meu convite, não percamos a maior festa espiritual que existe na face da Terra, porque ninguém cuida tanto da vida dos antepassados como a Seichoné. Fica aqui meu convite, vamos para a nossa meditação, para a gente elevar os nossos pensamentos e manifestar muito mais amor. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração, sentados na ponta da cadeira, mãos justapostas, coluna ereta, semblante alegre, feliz e sereno. Nós vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, que é exatamente o mundo que a gente reconhece que nós somos vida. É o mundo que nós reconhecemos que a matéria que aparenta, ela não é a existência verdadeira, que a existência verdadeira é a vida. Por isso que nós fechamos os olhos e elevamos os nossos pensamentos para o mundo de Deus. Vamos, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichoné, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos todos os atributos divinos, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia, em forma de luz iluminando todo o nosso ser. Somos vida de Deus, a vida de Deus flui pela nossa existência. A minha vida é a vida da minha família, a vida da minha família é a minha vida. Todos nós somos vida de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar rapidamente. O que é o dever de casa? São tarefas simples que nós fazemos durante a semana para que possamos manifestar cada vez mais essa vida que habita no nosso interior. E o dever de casa dessa semana vai ser composto de 3 partes, bem simplesinhas. Vamos lá. Deixa eu botar aqui de preto, senão não fica visível. Vamos lá. Primeira, é fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias sem... Isso! Todos os dias sem falta. Segundo, você vai montar a lista dos seus antepassados. Antepassados ou amigos antepassados. Antepassados ou amigos e familiares para mandar para o Santuário Roso, tranquilo? Terceiro, você vai repetir essa frase simples. Obrigado, antepassados. Só isso. Muito obrigado, antepassados. Você vai repetir isso várias vezes para gravar dentro de você o maravilhoso sentimento de gratidão às suas raízes. Quem tem gratidão às raízes consegue frutificar e muito mais o terreno da sua vida. Vamos fazer isso aqui, gente, pelo menos 100 vezes por dia. Obrigado, antepassados, obrigado, antepassados, obrigado, antepassados, obrigado, antepassados. Isso melhora muito. Então, primeiro, meditação Shinsokan, montar a lista dos seus antepassados, familiares e amigos para enviar para o Santuário Roso. E o terceiro, repetir a frase, obrigado, antepassados. Tranquilo, gente? Quero desejar uma semana abençoadíssima a cada um de vocês, os que estiveram aqui presentes comigo, a você de casa, meu muito obrigado. Uma semana de muitas bênçãos e que possamos cuidar muito bem das nossas raízes para que a árvore da nossa vida esteja sempre forte, verde e maravilhosa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.